Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que o secretário americano Marco Rubio, o secretário de Estado americano Marco Rubio, ele decretou a famigerada Lei Magnitsky, no momento em que o Trump está sancionando todo mundo. O Marco Rubio também está decretando a Lei Magnitsky para alguns. E no vídeo de hoje você vai ver como foi essa ação do Marco Rubio. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Tem uma outra questão que a gente precisa trazer, que está relacionada à Lei Magnitsky. Ela não foi utilizada, como a gente anunciou ontem à tarde, já aqui no jornal, que seriam coisas separadas. A Lei Magnitsky não entrou, mas quem anda utilizando a Lei Magnitsky é o secretário de Estado, Marco Rubio. Ele sancionou uma pessoa relacionada aos direitos humanos da ONU. Ele fez o anúncio ontem e eu quero destacar aqui o final da mensagem dele. Ele diz que os Estados Unidos farão o possível e vão trabalhar para defender a soberania de seus aliados. Marco Rubio e a Lei Magnitsky estão a todo vapor nos Estados Unidos. Vale destacar que o Brasil lidera a lista de países sobretaxados entre 22 nações. Tem uma outra questão que a gente precisa trazer, que está relacionada à Lei Magnitsky. Ela não foi utilizada, como a gente anunciou ontem à tarde, já aqui no jornal, que seriam coisas separadas. A Lei Magnitsky não entrou, mas quem anda utilizando a Lei Magnitsky é o secretário de Estado, Marco Rubio. Ele sancionou uma pessoa relacionada aos direitos humanos da ONU. Ele fez o anúncio ontem e eu quero destacar aqui o final da mensagem dele. Ele diz que os Estados Unidos farão o possível e vão trabalhar para defender a soberania de seus aliados. Olha que mensagem forte que ele manda aqui. E por que também a gente precisa destacar isso? A ONU, assim como tantas outras organizações, infelizmente ela até tinha um bom propósito, mas ela foi tomada por dentro. E tudo isso acontece em um momento que sai mais um relatório triste, mas a gente precisa noticiar, é o nosso trabalho. Inclusive a emissora BBC News aqui na Inglaterra repercutiu isso, de que o Hamas, o grupo terrorista Hamas, usou da violência sexual contra as reféns, enfim, contra as pessoas no dia 7 de outubro de 2023, como uma arma de genocídio. Esse foi o termo utilizado pelo relatório apresentado. E a ONU, onde estava para eventualmente repudiar tudo isso? Existe uma grande crítica nos Estados Unidos, em Israel, justamente pelo papel da ONU nessa questão toda. O Marco Rubio não deixa passar essa questão, então nós temos essa pessoa sancionada. E por que a gente faz essa conexão com o Brasil? Justamente para lembrar as pessoas de que o secretário de Estado, Marco Rubio, está ativo. Hoje ele teve um dia bem ativo, reunido com o secretário de Relações Exteriores da Rússia, da China, mas que a Lei Magnitsky ontem não foi utilizada. A gente sempre precisa trazer esse destaque. Eu estou falando aqui, às vezes pareço repetitivo, mas tem o caso do Felipe Martins, que vai provavelmente trazer novidades aí também, e uma série de outras ações que eu e o Serrão, a gente já contou aqui, deu quase umas 10 ações. Então tem muita coisa para acontecer além das tarifas, viu, Geisiane? Fabi Barroso, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Bonito lugar que você está, Ivan. Ivan, a gente sabe que ali na carta do Trump tem uma claríssima, um recado assim, não é nem recado, é direto, né? A elite brasileira levanta dessa cadeira, pare de ficar olhando esse desgoverno e o que ele está fazendo de alinhamento com essas ditaduras ridículas no mundo inteiro e venha correndo para o mundo livre, para o mundo comercial livre, para o mundo onde tem liberdade de expressão também. Então são dois quesitos fundamentais aí, né, que a gente vê o Trump levantando. Liberdade de expressão e liberdade econômica, né, que você não consegue ter com o tamanho, né, dessas alianças que Lula fez. A minha pergunta para você vai bem nesse direcionamento aí. Você acha que, contando com outros países aliados dos Estados Unidos, por exemplo, vou pegar aqui exemplo a Polônia, que recentemente, então, falou relação comercial
Com o Brasil, de jeito nenhum, e cancelou e prejudicou a nossa indústria aqui de aviões, etc., né? Perdemos contratos. Então, pode vir um efeito cascata, você tem percebido isso, que vão olhar para nós e falar, não, vocês são amigos de ditadores, vocês não gostam de liberdade de expressão, não vamos sentar na mesa para negociar. Olá, doutora Fabi, é sempre bom interagir aqui com você. Olha só, sim, esse efeito cascata pode acontecer. Vamos citar aqui alguns países. A Polônia, você já trouxe. A Hungria, bom, Argentina, Paraguai, que estão ali do lado. Aparentemente, o Lula vai pular o Mercosul e vai reclamar diretamente na Organização Mundial do Comércio, que também não vai dar em nada. Mas, enfim, só para mostrar como andam as relações, né? Com os países vizinhos ali, com o Paraguai, Argentina. A União Europeia começa a abrir a possibilidade de um distanciamento em relação a Lula. Nós tivemos a repercussão essa semana, na segunda-feira, de um artigo no Jornal da Alemanha, dizendo que, quem sabe, até o Partido Verde de Berlim estaria com saudade ou preferia que, neste momento, Jair Bolsonaro fosse o presidente do Brasil e não Lula. Só por aí a gente tem uma noção. Então, as pessoas, obviamente, estão focadas, e eu concordo com isso, na carta do presidente americano, Donald Trump, foi ele que tomou a primeira medida, mas o efeito cascata disso pode acontecer. Eu não digo que os demais países comecem a colocar sanções, taxas ao Brasil, mas esse distanciamento e esse isolamento diplomático do maior país da América do Sul, ele pode acontecer, coisa que era impensável há 5, 6 anos atrás. A gente tem que analisar aqui agora. Eu trouxe a lista de alguns países. Nós temos a Itália dentro da União Europeia, até mesmo a Alemanha agora mudou de governo, já é um governo que tem uma relação diferente e uma visão diferente em relação ao Lula. Até mesmo no Canadá, onde ainda continua uma centro-esquerda no poder, essa relação que Lula estabeleceu com Rússia, China, enfim, ontem nós tivemos algumas mídias dizendo que o Donald Trump abriu uma relação sombria, relação diplomática sombria com o Brasil. Quem começou essa relação sombria foi o Brasil, infelizmente, quando foi abraçar o Irã, quando foi abraçar a Rússia, quando foi abraçar a China, daquele desfile da Segunda Guerra Mundial, das comemorações da Segunda Guerra Mundial, mais sombrio que essas imagens que a gente está vendo aí agora. Isso sim foi sombrio e repercute na Europa, embora algumas mídias no Brasil tentem evitar de tocar nesse assunto. Gesiane, eu devolvo com você. A gente ainda precisa trazer aqui, Serrão, Ivan, Fabi, para nossa audiência, que a Maria Elvira Salazar mencionou de novo a Magnitsky, mencionou o nome, né? Citou nominalmente Alexandre de Moraes, pedindo que a Magnitsky seja aplicada a Alexandre de Moraes imediatamente. Ela menciona o STF dizendo que esse juiz radical, ele transformou o STF em uma arma política. Serrão, a gente precisa lembrar, né? A teoria já diz isso. Bastiat, um grande autor liberal, ele fala exatamente isso, que quando a lei ela não está a serviço do povo, quando ela não está funcionando dentro da máquina política, ela se torna um espólio de guerra, né? Então você fica usando ela como espólio contra os seus opositores políticos, que tornam-se inimigos políticos. Você quer eliminá-los, é isso. Então que Alexandre de Moraes vem fazendo no nosso país, e a Maria Elvira Salazar mais uma vez menciona ali, pede que a lei seja aplicada imediatamente a Alexandre de Moraes, como o Ivan muito bem trouxe aqui. Isso não é a Magnitsky, isso é uma sanção do Trump ao país, portanto a todo mundo aqui do nosso país, ao nosso Brasil. Mas, Serrão, estamos com o nosso querido Ivan Kleber, só pergunta a ele. E em cima disso que você acabou de falar agora, a Magnitsky está batendo na nossa porta, porque o senador republicano Shane David Jett cobrou esclarecimentos sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente do mesmo ministro Alexandre de Moraes, citado pela Maria Elvira, ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É mais um componente, é mais um capítulo. Brasília está em pânico. A PGR está recebendo carta de senador americano. Isso é curioso, né? Porque para o senador americano, o Procurador-Geral é aquele que é o fiscal da lei, né? Pelo menos devia ser lá nos Estados Unidos, é. Como é que a gente vai enfrentar esse tipo de situação, Ivan Kleber, sabendo hoje que o Brasil, como é que a Europa está enxergando o Brasil hoje, recebendo aí
sinais desmoralizantes da nossa institucionalidade no ponto de vista judiciário. Quando você tem o nosso judiciário, com o ministro Gilmar Mendes admitindo que aqui temos admiradores do regime chinês, como é que os europeus vão ver o judiciário brasileiro dessa maneira? Justamente, Serrão. Olha só, a que ponto chegamos, né? Um senador dos Estados Unidos exigir esclarecimentos ao Procurador-Geral da República do Brasil. O senador está fazendo o trabalho dele, defendendo os interesses das empresas americanas que operam no Brasil. A gente precisa ressaltar isso aqui, a nossa audiência, e não precisava ele fazer isso, né? Bastava a gente ter um ordenamento jurídico básico funcionando no Brasil, que nós jamais teríamos que chegar a esse ponto, não é mesmo? Enquanto ao lado europeu, essas notícias repercutem. Hoje em dia, com a velocidade da informação, chega a notícia aqui de que um senador americano está pressionando o Procurador-Geral da República do Brasil. E é mais um passo em direção, né, ao distanciamento do Ocidente, do mundo livre, como é assim conhecido. Inclusive, ontem, em um anúncio, o deputado Eduardo Bolsonaro falou disso, né, desse distanciamento que o Brasil vem tomando em direção a países que não pertencem, digamos assim, a este mundo livre. Então, a situação repercute, a situação é crítica, é a maior crise diplomática e de relações do Brasil com os Estados Unidos. E por que a deputada congressista Elvira Salazar ela pressiona isso? Para quem não sabe, ou eventualmente é importante a gente repetir aqui, a família dela é de origem cubana, ela faz base de uma parte do eleitor do Donald Trump latino que migrou do Partido Democrata para o Partido Republicano. Ela representa esses eleitores e ela, digamos assim, assumiu um protagonismo justamente dentro ali do governo Trump, da administração Trump, de trazer toda essa questão do mal que o socialismo faz na América Latina como um todo para dentro da administração Trump, colocando como um caso de segurança nacional para os Estados Unidos, uma vez que muitas das políticas que acontecem nos Estados Unidos, das ações, enfim, a gente tem a questão das gangues da Venezuela operando dentro do território americano, tudo isso. Então, a Maria Elvira Salazar é uma espécie de ponte entre este mundo da América Latina, a Secretaria de Estado do Marco Rubio, que também é de origem cubana, né, e a Casa Branca. Não é à toa que ela fez esse pedido, e acho que a gente precisa levar em consideração a importância justamente desse contexto dela dentro da política americana, sem falar que é um nome que está ganhando bastante cotação. Eu não me surpreenderia se amanhã depois ela fosse até, quem sabe, senadora pelo estado da Flórida, mas isso a gente discute lá na frente. Geisiane, eu estou profetizando aqui a carreira da Maria Elvira Salazar, vamos ver o que acontece, mas por agora o que eu vou profetizar é que eu vou devolver a palavra para você. E depois da taxação do Trump ao Brasil de 50% nos produtos brasileiros, nessa área econômica do país, o que se espera é que o secretário de Segurança americano, Marco Rubio, decrete também a Lei Magnitsky, que vai pegar muita gente aí, inclusive o pessoal lá do STF, né, encabeçado pelo senhor Alexandre de Moraes. Então, é um momento que está sendo muito esperado, né? O Trump já deu o pontapé inicial aí referente à taxação. O Trump não está fazendo isso só com o Brasil, né? Não é algo exclusivo do Brasil, essa taxação, mas o Trump está fazendo isso com vários outros países, né? Inclusive a China foi um dos primeiros países, e aí houve uma negociação ali, né? Houve um acordo entre Estados Unidos e China em referente a essa questão da taxação, né? De porcentagem aí de taxação. Entraram em acordo. Os países que não estão entrando em acordo, né? Que não querem acordo com os Estados Unidos, o Trump está arrochando, né? Ele dá uma taxação, né? Estipula lá uma porcentagem de taxação. Se o país bater o pé, ele dobra a aposta, né? Ele dobra a taxação. Inclusive a taxação de 50% ao Brasil, isso pode se tornar de 100%, 200%, enfim.
vai depender da tônica de relação, de acordo, né, que vai ter entre os Estados Unidos e o Brasil, entre o governo Lula e o Donald Trump, o governo Trump. Se essa relação for uma relação frutífera, saudável, então vai ter bons resultados, vai ter uma efetiva negociação referente à redução dessa taxação, né, de 50%. Pode cair para quê? Para 20%, pode cair para 10%, pode cair para 30%, não sei. Enfim, vai depender do acordo do governo brasileiro. O governo brasileiro não está, o Lula não está muito afim de negociação, pelo menos é o que ele vem reverberando nas mídias sociais, nos jornais, enfim. Vamos ver quem de fato é o que fala lorotas, né? Não é isso? Que o Lula chamou o Trump de loroteiro. Vamos ver se quem fala lorotas de fato é o Trump ou se é o Lula, né? Se ele não der o braço a torcer para a negociação, aí vai ser checkmate para ele, né? Agora, se ele botar a mão na consciência e for lá com o Trump, sentar lá, conversar e tudo mais, aí a coisa já fica mais interessante, né? O Lula já deveria ter, no dia seguinte à taxação, o Lula já deveria ter pegado um avião e ido lá conversar com o Trump pessoalmente. Essa seria a conduta mais razoável aí para o senhor Lula, mas parece que ele não está muito afim de fazer isso, não. Não é isso? Ao mesmo tempo que ocorre essa taxação toda aí, o Marco Rubio vem aí fazendo o seu trabalho referente a essa questão de sanções com a Lei Magnitsky. E foi isso que aconteceu aí, me parece, com um militante lá da ONU, né? Ele aplicou a Lei Magnitsky. Então, meus amigos, é muito possível que essa Lei Magnitsky seja aplicada aqui no Brasil também para alguns membros do Judiciário, membros do Executivo, membros do Legislativo, né? Vai sobrar para muita gente aí, né? PGR, pois é, vai sobrar para muita gente. E esse dia é um dia que não está muito longe de chegar. Muito possivelmente, muito em breve isso vai acontecer. Esperamos todos que aconteça já, logo. Não é isso? Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu joinha. Até breve.